Imagine encontrar sua ex-esposa grávida, trabalhando sozinha em uma cafeteria, depois de meses sem saber nada sobre sua vida. Mas o que parecia ser um simples reencontro se transforma em um mergulho profundo em um passado doloroso, onde escolhas erradas, promessas quebradas e um filho no meio do caminho ameaçam destruir tudo. O que ele pode fazer para recuperar o que perdeu? A história de redenção e perda começa agora. Fique até o final, porque você não vai acreditar no que acontece. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, se inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história e prepare-se para se emocionar. Amanhã, na cidade de Vauclair, tinha um brilho singular. Raios de sol suaves banhavam as fachadas dos prédios e a brisa fresca do começo do dia deixava o movimento das ruas mais vivo. Pessoas apressadas faziam fila em frente às cafeterias, lojas e pontos de táxi, num fluxo que refletia o ritmo impiedoso da metrópole. Na esquina mais famosa do centro, a cafeteria Aurora abria as portas, exalando o aroma forte do café recém-passado e do pão doce saindo do forno. Lá dentro, o ambiente apresentava uma elegância simples. Mesas de madeira polida, janelas amplas que convidavam a luz natural e prateleiras repletas de grãos de café de várias regiões do mundo. Logo na entrada, um sino delicado tilintava sempre que a porta era aberta, anunciando clientes e trazendo uma sensação acolhedora de lar. Foi nesse clima que Arthur Falcão, homem conhecido na cidade por sua fortuna e gosto por grandes negócios, entrou ao lado de Sofia, sua nova namorada. Sofia não passava despercebida. Alta, pele bronzeada, olhar decidido. Trajava um vestido azul marinho impecável, como se estivesse sempre pronta para uma ocasião importante. Carregava uma bolsa de grife e exibia um sorriso seguro, uma combinação que combinava com o estilo refinado de Arthur. Ele, por sua vez, vestia um terno cinza escuro perfeitamente ajustado. Ao caminhar, mantinha o queixo erguido, expressão firme no rosto, como se dominasse o ambiente. Homens ricos e empresários reconheciam aquele semblante. Arthur era um negociador nato e o sucesso financeiro sempre fora sua melhor credencial. Mas algo inusitado aconteceu naquela manhã. Quando Arthur passou pela porta, viu uma atendente atrás do balcão que lhe roubou por completo a atenção. Ela estava de perfil, equilibrando uma bandeja de xícaras e pratos. Tinha os cabelos castanho claros presos num coque simples e usava o uniforme do café. Porém, o detalhe mais marcante era sua barriga pronunciada, quase no final de uma gravidez. E seu crachá revelava o nome que há tempos ele não lia: Beatriz Monteiro. O choque tomou conta de cada músculo de Arthur. O coração pareceu falhar por um instante. Ele conhecia aquele rosto, aquela postura, aquela suavidade. Mas agora sentia alguma coisa diferente, uma mistura de cansaço, determinação e certo peso no olhar. Beatriz era ninguém menos que sua ex-esposa, alguém com quem ele partilhara planos, jantares e sonhos, até que tudo desmoronou de forma tão abrupta quanto a expressão que se estampou em seu rosto ao vê-la naquela situação. Sofia notou que ele ficara paralisado e, desconfiada, tocou-lhe o ombro. "Arthur", ela perguntou com a voz baixa, para não chamar a atenção das pessoas ao redor. "Está tudo bem?" Ele não conseguiu responder. Sentia que, ao seu redor, todas as vozes da cafeteria tinham se transformado em murmúrios distantes, quase inaudíveis. Só conseguia focar naquela imagem. Beatriz grávida, trabalhando sozinha, sustentando-se sem a menor demonstração de que precisava dele. Quando finalmente conseguiu arrastar os pés, foi em direção ao balcão. Sofia, confusa, preferiu ficar na mesa. Beatriz se moveu para atender outro cliente,
Mas Arthur chamou por ela, a voz firme como de costume, porém misturada a uma hesitação que raras vezes ele mostrava na vida. Beatriz? Ela o olhou por meio segundo. Nos olhos dela havia surpresa, sim, mas também uma repulsa. Largou a bandeja no balcão e fechou o semblante. Senhor, se deseja um cappuccino ou um expresso, fale com minha colega. Estou ocupada. A forma como ela o chamou de senhor soou como um golpe. Arthur engoliu em seco. Eu queria conversar. Não estou disponível, respondeu ela, sem sequer erguer a voz, mas com frieza contundente. Ele lançou um olhar demorado à barriga dela. Você está... Se for sobre o bebê, cortou Beatriz. Não é da sua conta, Arthur. Por favor, não atrapalhe meu trabalho. A fala curta e direta bastou para destruir qualquer tentativa de aproximação. Sentindo-se impotente, ele recuou. Sofia o esperava numa das mesas, batucando com os dedos, curiosa para saber o que se passava. Arthur sentou-se ao lado dela, mas não proferiu explicações detalhadas. Limitou-se a algo como... Aquela atendente é minha ex-esposa. Sofia não disfarçou o espanto. Olhou de novo para Beatriz, que continuava atendendo clientes, embora a bandeja em suas mãos tremesse levemente. Ninguém ali entendia a dimensão do peso que envolvia os dois. Arthur, abalado, não conseguiu nem tomar o café que veio à sua mesa. Sua mente estava povoada por lembranças. Há quanto tempo não via Beatriz? Como nunca soubera dessa gravidez? Por que ela não lhe dissera nada? Deixando o café intocado, ele decidiu que não poderia simplesmente abandonar aquela cena. Precisava de respostas. Mas, do jeito que Beatriz reagira, qualquer insistência seria inútil. Be. Ao final do dia, Arthur chegou à sua cobertura na zona mais valorizada da cidade. As paredes de vidro ofereciam uma vista espetacular das luzes urbanas, e o silêncio era uma constante ali, um luxo que ele tanto prezava. Mas naquela noite sentia-se preso em um labirinto de sentimentos. Pegou um copo de uísque, porém deixou-o sobre a bancada sem sequer levá-lo aos lábios. De frente para a janela, recordou cenas do casamento. Beatriz sempre fora uma mulher forte, mas também delicada no jeito de lidar com ele. Havia entendido por muito tempo as ausências e as horas intermináveis de reuniões, até que deixou claro que não se sentia mais importante em sua vida. A ruptura acontecera não apenas por brigas, mas pela frieza que se instalou. Ela fora embora, levando apenas algumas malas e uma dor que ele não se deu conta de que sentiria tão fortemente depois. Essa reaproximação, de maneira tão brutal com ela grávida, remexia feridas antigas. Arthur pegou o celular, hesitante em discar o número de Beatriz. Mas provavelmente ela não atenderia. E, se atendesse, não seria para uma conversa pacífica. A lembrança do rosto dela naquele balcão, cansado e cheio de mágoa, fez com que ele desistisse. Nenhuma ligação consertaria o passado. Os dias que se seguiram foram marcados pela inquietação. Arthur comparecia às reuniões de negócios, assinava contratos, mas tudo com distração. A imagem de Beatriz o perseguia. Chegou a fazer discretas buscas. Descobriu que, após o divórcio, ela não quis repartir muitos bens. Apenas o que era de direito básico. Foi trabalhar em uma confeitaria, depois se transferiu para a cafeteria Aurora. As redes sociais dela não revelavam muito, apenas algumas fotos de meses atrás. Nada sobre uma gravidez. A necessidade de falar com ela começou a virar obsessão. Em certo momento, Arthur se lembrou de um antigo amigo, Raul, que conhecia os dois desde a época do casamento. Talvez Raul pudesse aconselhá-lo. Encontraram-se num bar na Zona Nobre, um lugar tranquilo, onde o som ambiente não atrapalhava as conversas. Ela está grávida, Raul, disse Arthur, com o senho franzido. Não sei se o filho é meu ou o que está acontecendo. E me sinto
mal por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Raul era um sujeito de fala mansa, mas sempre direto ao ponto. Você passou quanto tempo sem sequer perguntar como ela estava? Uns 6, 7 meses. Arthur girou o copo na mesa. Achei que ela quisesse distância de mim, afinal, o divórcio foi definitivo. E agora você espera que ela te receba de braços abertos? Claro que não, mas nada. Raul respirou fundo. Se realmente quer entender o que se passa, vai ter que mostrar a ela, sem falar muito, que mudou. E, sinceramente, eu não sei se você mudou. Aquelas palavras foram duras. Arthur saiu do encontro reflexivo, sentindo o peso das críticas. Contudo, resolveu dar um passo. Foi novamente à cafeteria, dessa vez sem Sofia, sem alarde. Sentou-se num canto. Observou Beatriz, que corria de um lado para o outro, servindo com um profissionalismo impecável, mas com olhos que denunciavam exaustão. Ao final, ele deixou uma gorjeta generosa, sem assinar com seu nome. Beatriz suspeitou, mas fingiu indiferença. Essa insistência silenciosa se repetiu por alguns dias. Ele aparecia sem se anunciar. Olhava de longe, tentava um gesto pequeno, mas não se aproximava para não a constranger. Até que, certa manhã, a gerente do café, sem querer, comentou com Beatriz que um cliente se identificava como Falcão na hora de pagar e que esse cliente sempre deixava algo a mais na conta. Era óbvio, Arthur estava tentando ajudá-la discretamente, quem sabe aliviar contas, mostrar cuidado. Isso a irritava profundamente. Assim, no final de uma tarde movimentada, Beatriz descobriu algo que fez seu sangue ferver. O exame pré-natal mais caro daquele mês fora pago por uma empresa chamada Falcão Investimentos. Ela foi tirar satisfações. Mandou uma mensagem curta e seca para Arthur. Amanhã, no fim do meu turno, espere-me na saída. Precisamos conversar. Arthur apareceu pontualmente. Viu Beatriz guardar o avental, arrumar o cabelo num coque mais firme. A barriga estava maior do que antes, dando sinais de que o parto não demoraria tanto. Ela passou por ele, indicou com a cabeça para que a seguisse até uma área mais reservada atrás da cafeteria. Ali, com cheiro de lixo e caixas vazias, ela soltou uma enxurrada de perguntas e indignações. O que você pensa que está fazendo, Arthur? Ele levantou as mãos em sinal de rendição. Só queria ajudar. Não queria invadir seu espaço. Claro, pagar minhas contas médicas às escondidas. A voz dela estava cheia de fúria. Você desaparece por meses, sequer pergunta se estou bem e agora acha que seu dinheiro compra alguma coisa? Ele engoliu em seco. Não é para comprar nada. Eu sei que errei. Não sabia que você estava grávida, mas agora, vendo você assim, trabalhando em dobro e se importa por quê? Ela interrompeu com a voz trêmula. Você sequer saberia se não tivesse me visto por acaso. Pensa que isso resolve tudo? Arthur fechou os olhos por um instante. Queria dizer que estava tentando se redimir, mas não sabia como as palavras soariam. Tentou manter a calma. Beatriz, eu não quero te pressionar. Se preferir, eu não pago mais nada. Só entenda que, se o bebê for meu, eu tenho o direito de ajudar, de participar. Eu quero o que você quer. Ela arqueou as sobrancelhas, furiosa. Quer entrar na minha vida de novo e bagunçar tudo? Não percebe que meu foco agora é esse bebê? Houve um silêncio pesado. Ela, ofegante, soltou. Eu não vou me curvar ao seu arrependimento tardio. Se quiser fazer alguma coisa, faça longe de mim. Me deixe em paz. E saiu de volta para a frente da cafeteria, deixando-o sem reação. Antes de entrar, porém, ela parou sem encará-lo. E se um dia eu precisar, sou eu quem vai te procurar. Até lá, não se aproxime. Arthur sentiu-se devastado, mas intimamente decidido a não sumir outra vez.
Voltou para casa num estado que mal conseguia definir. Sofrer rejeição era algo que não combinava com seu perfil vitorioso nos negócios. Contudo, a culpa corroía qualquer arrogância que ele poderia exibir. No entanto, a vida de Beatriz não estava nada fácil. No apartamento pequeno, sem elevador, ela subia 2 lances de escada todo dia, depois de passar horas servindo cafés e doces. As costas doíam, os pés inchavam. O medo do parto prematuro a atormentava. Mesmo assim, mantinha a postura firme, porque odiava parecer frágil. Estava determinada a mostrar ao mundo e a Arthur que podia lidar com tudo sozinha. Havia afastado vários amigos que insistiam em ajudá-la. Acreditava que aceitar qualquer apoio era admitir fraqueza, e ela não queria isso. Só que numa noite, as dores se tornaram mais intensas. Pressão na lombar, contrações aparentes, embora não tão rítmicas. Preocupada com a possibilidade de algo grave, ela procurou o telefone. Hesitou em discar para Arthur, mas lembrou do que dissera. Se um dia eu precisar, sou eu quem vai te procurar. Pois aquele dia chegara. Você está bem? Foi a primeira pergunta de Arthur ao atender, a voz carregada de preocupação. Não muito, murmurou Beatriz. Acho que estou tendo contrações antes da hora. Pode me levar ao hospital? Ele se ofereceu a sair de imediato. Pegou o carro, correu para a casa dela, subiu as escadas sem hesitar e encontrou Beatriz pálida, com a mão na lombar. Ajudou-a a descer, passo a passo, lutando contra o coração disparado de nervosismo. No hospital ela foi examinada. Os médicos disseram que, de fato, havia contrações prematuras. Precisariam aplicar medicação para tentar adiar o parto e também monitorar o bebê. Arthur ficou na sala de espera, inquieto. Tentava se manter firme, mas estava abalado. Quando enfim permitiram que ele a visse, entrou no quarto devagar, como quem pisa em território desconhecido. Beatriz estava deitada, recebendo soro. Olhou para ele, a fisionomia cansada, mas não demonstrou tanta hostilidade. "Como você está?" Ele perguntou, aproximando-se. "Melhor. Disseram que estabilizaram, mas vou ficar em observação." Ele meneou a cabeça, sentou-se ao lado da cama. Ficaram em silêncio. De repente ela quebrou o gelo. "Por que você não foi embora?" Arthur parecia não entender a pergunta. "Como assim?" "Quero dizer, você não é mais meu marido. Não tem obrigação de ficar aqui. Eu já deixei claro que não queria você por perto." Ele respirou fundo. "Eu não estou aqui por obrigação. Estou porque me importo. E, se é meu filho, tenho ainda mais motivos para ficar. Se não for, continuo me importando, porque você foi parte da minha vida por muito tempo." Beatriz desviou o olhar. Não tinha energia para discutir, mas lá no fundo sentiu um pequeno lampejo de gratidão. Acabou cochilando, e Arthur ficou, noite adentro, sentado numa cadeira desconfortável, conferindo a respiração dela e perguntando às enfermeiras sobre o estado de ambos. Quando o dia amanheceu, a médica disse que ela poderia ir para casa, desde que respeitasse um rigoroso repouso. Assim, Arthur a levou de volta, ajudando-a a subir as escadas, arrumar um lugar na cama e garantir que havia água, remédios e comida por perto. Antes de sair, com receio, falou: "Se precisar de algo, me ligue, mesmo que seja só para pegar algo na prateleira mais alta." Beatriz permaneceu em silêncio por uns segundos, mas por fim respondeu: "Obrigada." Ele quase sorriu, mas não quis demonstrar tanto. Saiu, sentindo como se tivesse conquistado um passo minúsculo, mas essencial. Passadas algumas semanas, Beatriz tentava seguir as recomendações médicas. Entretanto, repouso absoluto não combinava com as contas a pagar. Ela lutava para não faltar ao trabalho, mas o gerente acabou dispensando-a por um período, alegando preocupação com possíveis riscos no ambiente cheio de movimento.
Foi um golpe no orçamento, mas no fundo, ela sabia que não conseguiria carregar bandejas pesadas naquelas condições. Nesse ínterim, Arthur adotou uma estratégia diferente. Em vez de aparecer a todo instante, começou a fazer mudanças na própria rotina. Um amigo lhe falara de grupos de reflexão e apoio, onde homens compartilhavam experiências de vida, tentavam se tornar melhores na vida pessoal. Arthur, que sempre fora cético em relação a terapias e grupos, resolveu tentar. Foi recebido por Jonatas, o facilitador, que explicou a dinâmica. Não havia julgamento, apenas diálogo honesto. Por que você veio? Perguntou Jonatas numa roda de pouco mais de 10 participantes. Eu abandonei minha esposa, de certa forma. Priorizei o trabalho e agora ela está grávida. Nós nos separamos e percebi que joguei algo valioso fora. Quero consertar, mas não sei como. As reações foram de compreensão. Homens que haviam passado por divórcios, falhas e arrependimentos. A cada encontro, Arthur absorvia histórias diferentes. Entendia que mudar não era dar um presente ou oferecer dinheiro. Era uma construção diária, surgida de gestos humildes e sinceros. A questão, Arthur, não é você provar nada a ela para sanar sua própria culpa, disse Jonatas em certa ocasião. É você genuinamente se transformar num homem melhor. Se for honesto, as pessoas à sua volta vão perceber, seja hoje ou no futuro. Palavras que ecoaram na cabeça dele. Era a primeira vez que realmente pensava além do próprio ego. Lembrou-se de como era durante o casamento, dos jantares que cancelava, das vezes em que Beatriz ficava esperando e ele apenas dizia, foi mal, reunião urgente. No fim das contas, ela cansou de ser segunda opção e partiu. E agora estava sozinha, grávida. Conforme as semanas passavam, Arthur notou que Beatriz relaxava um pouco, a postura arredia. Certo dia, ela mandou uma mensagem pedindo se ele poderia ajudar a montar algumas coisas do enxoval, pois não tinha como fazer tudo sozinha. Ele chegou de imediato, carregando caixas para dentro do pequeno apartamento. O ambiente estava desorganizado. Roupinhas de bebê espalhadas, embalagens de fraldas, lenços umedecidos. Por onde começo? Ele perguntou, já arregaçando as mangas. Talvez pelo berço, sugeriu ela, indicando as peças desmontadas no canto do quarto. Mas tome cuidado com as partes. Se errar, não tem volta. Havia um leve tom de brincadeira ali, algo que Arthur não sentia há muito tempo. Pôs-se a encaixar as tábuas, parafusos, enquanto Beatriz explicava o manual. Apesar de tentarem manter o clima leve, vez ou outra surgia o peso do passado. Ainda assim, funcionaram como uma dupla por horas. Ao final, o quartinho parecia ganhar vida. O momento mais marcante foi quando Arthur tirou de uma sacola uma luminária especial, que projetava estrelas no teto. Achei que ficaria bom aqui, disse ele, ligando a tomada. Um feixe de pequenas luzes percorreu o ambiente, criando uma atmosfera mágica. Para quando o bebê chegar... Beatriz suspirou, olhando para as estrelas que dançavam pelo teto. É lindo, admitiu baixinho. Mesmo sem sorrir amplamente, ela não pode disfarçar certo encantamento. Ficou claro que ali, uma faísca de esperança começava a surgir de maneira tímida. O passado não podia ser apagado, mas, quem sabe, não haveria um futuro diferente. Uma noite, o inevitável chegou. Beatriz sentiu contrações verdadeiras, fortes, e percebeu que não era mais alarme falso. Estava em casa, sozinha, e a bolsa havia rompido. A dor chegava em ondas cada vez mais intensas. Pegou o telefone, ligou para Arthur, que atendeu ainda ofegante de sono. É agora, ela disse, sem conseguir esconder o pânico. Ele largou tudo, pegou as chaves, desceu para a garagem e atravessou a cidade em velocidade máxima, rezando para que chegasse a tempo.
Subiu correndo as escadas do prédio de Beatriz e a encontrou tentando caminhar rumo à porta. "Segure firme", pediu, oferecendo-lhe o braço. Ela gemia, mas lutava para se manter firme. Ele a colocou no carro e disparou rumo ao hospital. Cada parada de semáforo parecia um pesadelo. Cada carro à frente parecia tornar o trajeto interminável. Beatriz cerrava os dentes e Arthur repetia: "Respira, respira", como se entendesse muito do assunto. Quando chegaram, as enfermeiras os conduziram para a sala de parto sem perder tempo. Beatriz foi imediatamente examinada e o médico declarou: "Vamos preparar o parto. A dilatação está avançada." Arthur ficou do lado de fora, praticamente tremendo. Não sabia se podia entrar. Mas Beatriz o chamou com um aceno fraco e ele não hesitou em vestir a roupa estéril para acompanhar o parto. A cada contração, ela segurava a mão dele com força, apertando quase a ponto de ferir. Ele resistia, oferecendo palavras de apoio que nunca imaginou que diria. "Você consegue. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum." O parto durou horas, mas num momento de êxtase e dor misturados, ouviu-se o choro agudo de um bebê. Beatriz desabou em lágrimas, exausta, enquanto colocavam o pequeno nos braços dela. "É um menino", anunciou a obstetra. "Perfeito e saudável." Arthur sentiu que o mundo parara de girar quando viu aquele ser tão minúsculo e, ao mesmo tempo, tão cheio de vida. A respiração falhou, os olhos se encheram de lágrimas. Lembrou-se, brevemente, de todas as reuniões em que ele tinha se achado essencial. Nada jamais se compararia àquele momento. Aquilo era, de fato, importante. "Ele é..." balbuciou Beatriz, abraçando o bebê. "Ele é nosso, Arthur." Ele encostou a mão trêmula nas costas do recém-nascido e sussurrou: "Seja bem-vindo, Leon." O nome que Beatriz escolhera combinava com o ar de coragem que ele emanava. Depois de alguns procedimentos, levaram os dois para o quarto de repouso. Arthur não quis desgrudar. Acomodou Beatriz com cuidado. Ajudou a posicionar Leon no bercinho improvisado ao lado. A emoção dominava todo o ambiente. Ele passou a mão no rosto, sentindo a barba por fazer, a mente lotada de pensamentos. Beatriz despertou algumas vezes na madrugada para conferir o bebê e sempre que olhava para o lado, via Arthur numa cadeira, adormecido, a cabeça apoiada na cama dela, sem trégua para si mesmo. Os dias seguintes, ainda no hospital, trouxeram uma rotina nova e intensa. Enfermeiras ensinavam Beatriz a amamentar Leon. Arthur se voluntariava para trocar as primeiras fraldas, atrapalhado, mas determinado. Houve um episódio que quase gerou uma pequena confusão. Sofia, a namorada de Arthur, tentou visitá-lo no hospital. Beatriz sentiu-se desconfortável, não estava pronta para esse choque de realidades e pediu que Arthur a contivesse. Ele, visivelmente tenso, explicou a Sofia que não era o melhor momento. Sofia se ofendeu, mas percebeu que ali havia algo que a excluía completamente. Quando enfim recebeu alta, Beatriz voltou para casa com Leon nos braços, agora muito mais dependente de ajuda do que gostaria. Arthur praticamente se mudou para o apartamento minúsculo, dormindo no sofá, acordando para embalar o bebê durante a madrugada, indo buscar as fraldas que faltavam. Ela tentava manter uma postura durona, mas no fundo ficava grata. Sem ele, seria muito mais difícil suportar as noites mal dormidas e o cansaço. Não tocavam muito no assunto, e nós dois, como se ambos tivessem medo de estragar o tênue clima de cooperação que surgia. Havia ainda uma barreira: a vida passada, as ausências, as feridas. Contudo, a cada dia, Arthur mostrava um pouco mais de compromisso. Chegou ao ponto de recusar viagens de negócios. Deixou o celular no silencioso por longos períodos.
Surpreendia-se com a naturalidade de trocar uma reunião por uma consulta pediátrica. Parecia que, pela primeira vez, ele valorizava algo além de números e contratos. Certa tarde, Leon dormia profundamente no berço e Beatriz estava no sofá, exausta. Arthur, na pequena cozinha, preparava um café. Quando ficou pronto, levou uma xícara a ela. "Tome, você está com cara de quem vai desmaiar", comentou, com uma serenidade nova. Ela aceitou, soltando um riso leve. "Você virou especialista em café e fraldas, pelo visto." Ele deu um sorriso sem graça e sentou-se numa poltrona à frente, observando-a. O silêncio se alongou, mas não foi desconfortável. Até que ela falou: "Arthur, eu sei que estou aceitando sua ajuda. Mas quero que entenda, isso não apaga tudo. Não significa que estou te perdoando ou que voltamos a ser um casal." Ele encarou a fumaça que subia da própria xícara. "Sei disso. Não espero que seja simples. Mas sinto que estou fazendo agora o que deveria ter feito há muito tempo." Beatriz deixou a xícara sobre a mesinha e passou as mãos pelo rosto. "Tem sido difícil fazer tudo sozinha e... eu admito que você está diferente, mais presente. Não sei quanto disso é culpa ou sinceridade, mas por enquanto está fazendo bem para Leon", acrescentou, engolindo a emoção. E para mim, ele concordou em silêncio. Ficaram assim, um de frente para o outro, reconhecendo que, embora muita coisa ainda os separasse, havia um novo elo bem ali. Aquele bebê. Com o passar das semanas, a adaptação à rotina de Leon foi se tornando um pouco mais organizada. Arthur ajudou Beatriz a conseguir uma babá meio período, algo que ela recusou no início, mas cedeu por exaustão. A moça era uma profissional treinada, que vinha algumas horas por dia para que Beatriz pudesse descansar ou resolver questões fora de casa. Até que, um dia, Arthur sugeriu: "Quer dar uma volta? Não passamos tempo fora deste apartamento desde que Leon nasceu." Beatriz hesitou. Sair implicava encontrar pessoas, talvez ser alvo de olhares curiosos. E, no fundo, havia o receio de retomar lugares que ela frequentava com Arthur quando eram casados. Mesmo assim, consentiu. Precisava respirar outros ares. Escolheram de forma quase irônica a mesma cafeteria Aurora, onde tudo havia começado. Ou recomeçado. Era uma manhã de sol. Leon estava no carrinho, olhando curioso para tudo. O sino da porta tocou e alguns funcionários reconheceram Beatriz. Ela não trabalhava mais lá, mas mantivera bom relacionamento. Recebeu cumprimentos pelos meses de ausência e o nascimento do bebê. Arthur, ao seu lado, mantinha uma postura mais relaxada, porém atento a cada reação dela. Sentaram-se a uma mesa próxima à janela. A mesma claridade suave que um dia iluminara o reencontro, nada amigável agora irradiava sobre eles, como se o tempo tivesse, de alguma forma, feito as pazes. Beatriz pediu um cappuccino. Arthur optou por um café puro. "Parece diferente agora, não é?" perguntou ela, distraída com Leon, que balançava as mãozinhas na beirada do carrinho. "Tudo está diferente", ele respondeu. "Antes, eu estava tão obcecado por não falhar nos negócios que falhei em tudo que realmente importava." Ela manteve o olhar fixo no bebê por alguns instantes. "Eu também cometi erros", confessou um tanto amargurada. "Talvez eu devesse ter conversado mais, ter insistido antes de tomar a decisão de ir embora. Mas me sentia tão sufocada pela indiferença que..." Não terminou a frase. Não era fácil revisitar aquela dor. A chegada dos cafés interrompeu o momento. Após uma pausa em que ambos beberam em silêncio, Arthur se inclinou ligeiramente. "Não podemos mudar o que passou, mas, se me permitir, quero fazer parte do presente e do futuro. Não só como pai que paga as contas, mas realmente estando aqui, como tem sido nestes dias." Beatriz brincou com a colher, mexendo a espuma do cappuccino. "Vejo seu esforço, mas quero que entenda que eu não..." Respirou fundo. "Não quero confundir as coisas.
Preciso de tempo. Ele acenou, mostrando que compreendia. Depois de um bom tempo ali, conversando sobre tópicos leves e cuidando de Leon, eles se levantaram para ir embora. Antes de sair, Arthur deixou uma gorjeta, mas não exagerada. E ao ver aquela cena, Beatriz sentiu que, de fato, algo mudara nele. Não era o gesto, mas a maneira de agir sem esperar nada em troca. Algumas semanas seguintes foram dedicadas aos novos desafios de se criar um filho. Leon teve febres, noites inquietas. Beatriz e Arthur, agora mais próximos, se revezavam em plantões. Ela ainda resistia a qualquer conversa sobre relacionamento, e ele aceitava, concentrando-se em ser útil ao máximo. Sofia, a tal namorada de Arthur, desaparecera da jogada sem muito alarde, como se tivesse entendido que não havia espaço para ela naquela dinâmica. Arthur não comentou, e Beatriz também não perguntou. Um dia, Raul, o amigo de Arthur, foi visitar o bebê. Ficou surpreso ao vê-lo na cozinha, preparando mamadeiras e limpando louça. "Fico feliz em ver que você está empenhado, cara", disse Raul, enquanto experimentava um bolo que Beatriz havia feito. "Mas como você se sente?" Arthur deu de ombros. "Estranhamente, bem. Estou cansado como nunca, mas é um cansaço bom. Diferente de quando passava a noite em planilhas de investimento." Beatriz, que ouvia a conversa de dentro do quarto, sorriu de leve. Não interferiu. Gostava de perceber aquele Arthur menos arrogante, mas ainda tinha receio de ser temporário. Então veio uma nova virada. Leon já tinha quase 4 meses. Uma noite, Beatriz acordou assustada com o choro do bebê. Notou que estava mais quente que o normal. Verificou a temperatura e constatou febre alta. Desesperou-se. Chamou Arthur, que dormia no sofá. "Ele está ardendo em febre." Rapidamente vestiram casacos, pegaram o carro e foram ao pronto-socorro. A tensão se instalou por completo. Beatriz tremia de preocupação e Arthur tentava mantê-la calma enquanto falava com a recepcionista. O pediatra examinou Leon, diagnosticou uma infecção leve, mas que precisaria de medicação e observação. Ao escutar isso, Beatriz desabou em lágrimas, recordando-se do medo que sentiu ao quase ter parto prematuro. Arthur a segurou, deixando que ela chorasse no ombro dele. Por um momento, ela o abraçou com força, buscando segurança. E de forma inesperada, percebeu que se sentia protegida, algo que não sentira nos últimos anos. Leon foi tratado com antibióticos, passou a noite no hospital e no dia seguinte apresentava melhora. Ao retornarem para o apartamento, exaustos mas aliviados, Beatriz fez algo que surpreendeu o próprio Arthur. Encostou a cabeça no ombro dele e suspirou. "Obrigada por estar aqui." "Sempre", ele murmurou, retribuindo o gesto. Ficaram assim num silêncio que mais comunicava do que qualquer palavra. Pouco depois dessa experiência, Arthur decidiu que Beatriz e Leon mereciam morar em um lugar mais espaçoso e confortável. Ela relutou, dizendo que não queria ser bancada. Mas ele argumentou que seria uma questão de saúde e bem-estar para o filho, e sugeriu pagar parte do aluguel de um apartamento melhor, sem escadas. Depois de muito pensar, ela aceitou. Mudaram-se para um lugar mais adequado, com elevador e sacada ensolarada. Tudo sem grande ostentação, mas muito mais prático. No dia da mudança, enquanto encaixotavam os poucos pertences, Beatriz reencontrou fotos antigas do casamento. Em uma delas, Arthur aparecia sorridente, cortando um bolo ao lado dela. Sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de como ele costumava ser carinhoso nos primeiros anos, de como se transformou em alguém obcecado pelos negócios e deixou de notar a mulher que tinha ao lado. A falta de diálogo foi fatal. Ela guardou as fotos de volta. Não estava pronta para lidar com memórias tão delicadas e seguiu encaixotando, agora com cuidado para não acordar Leon,
que dormia no carrinho entre caixas. Com a vida se acomodando no novo apartamento, os meses foram passando. Leon, cada vez mais forte e ativo, começou a engatinhar. Trazia alegrias e caos na mesma proporção. Arthur desenvolveu um ritual de passeios matinais com o bebê, para que Beatriz pudesse dormir um pouco mais. A cada volta que faziam pela vizinhança, sentia um orgulho imenso em dizer "é meu filho", quando alguém comentava sobre o bebê sorridente. Ao mesmo tempo, Beatriz se viu mais tranquila, conseguindo retomar contatos e até vislumbrar uma volta ao mercado de trabalho, mas em algo que não a sobrecarregasse tanto. Uma sensação de parceria se instaurou entre ela e Arthur. Com o tempo, encontros e desencontros se somaram ao aprendizado de serem pais, quase como uma dupla que descobria diariamente novas dificuldades, mas também novas alegrias. E foi nesse clima que surgiram conversas sobre o que somos nós agora. Sentados numa noite fria, enrolados em cobertores na sala para embalar Leon no berço, eles trocaram olhares significativos. Arthur quebrou o silêncio. "Eu não quero forçar nada, mas acho que preciso dizer: sinto sua falta. Não apenas como mãe do Leon, mas como companheira. Gosto de quem você é. Tenho tentado mostrar que mudei. Não porque quero apagar o passado, mas porque esse caminho novo faz mais sentido para mim." Beatriz demorou a responder. Olhou o bebê, que dormia tão serenamente. "Às vezes, quando te vejo com Leon, me pergunto se de fato tudo aquilo que aconteceu precisou acontecer para que você entendesse o que realmente importa. E também para que eu entendesse que não devo depender de alguém que não me valorize." Ele inclinou a cabeça, ouvindo atentamente cada palavra. "E agora? Como você se sente?" Ela respirou fundo, sem tirar os olhos de Leon. "Sinto que você está diferente. Mas a confiança não se reconstrói da noite para o dia, Arthur. Você quebrou algo dentro de mim e não posso simplesmente voltar a ser como antes. Apesar disso, sinto que estamos indo para um caminho bom." Ele concordou, aceitando aquela realidade. Soube que não era um sim definitivo, mas já era uma brecha para continuar investindo no que crescia entre eles. 1 ano se passou desde o nascimento de Leon. A festa de aniversário foi simples, apenas alguns amigos próximos e familiares. Raul apareceu com um presente grande, cheio de brinquedos educativos. Jonatas, o facilitador do grupo de apoio, também surgiu, pois Arthur o convidara. Beatriz ficou surpresa de ver o rosto daquele homem que ajudara Arthur a amadurecer. No fim, foi um evento intimista, mas repleto de risadas com as gracinhas de Leon, agora dando os primeiros passinhos inseguros. Ao final da festa, quando todos foram embora, a sala estava uma zona de balões e restos de doces. Leon brincava com uma bexiga e Beatriz, sentada no sofá, sentiu-se plena. Arthur aproximou-se, estendeu um copo de suco para ela e se sentou ao lado. "Foi um dia incrível", comentou ele. Mal posso acreditar que aquele bebezinho que quase nasceu antes do tempo agora está aqui, saudável e tentando andar." Beatriz sorriu, concordando. Ficaram em silêncio, apenas observando Leon. De repente, ela esticou a mão e cobriu a dele. "Nunca pensei que diria isso, mas estou feliz que você esteja aqui." Ele virou o rosto surpreso com a iniciativa. "Obrigado", murmurou. Beatriz o encarou com seriedade. "Você me provou, dia após dia, que prioriza a nossa família agora. Acho que posso dizer que estou disposta a tentar mais uma vez." De verdade, um calor invadiu o peito de Arthur. Não era explosivo, mas algo genuinamente pacífico. Sorriu, segurando a mão dela com firmeza. "Não vou desperdiçar essa chance." E naquele momento, Leon soltou uma gargalhada alta ao estourar a bexiga, assustando-se e rindo ao mesmo tempo. O casal também riu,
em uníssono, sentindo aquela alegria que há muito tempo não compartilhavam. Embora a confiança estivesse em reconstrução, Beatriz e Arthur não se casaram novamente logo de cara, nem decidiram morar juntos de uma vez. Optaram por manter certa autonomia, ainda que passassem a maior parte do tempo juntos. Foram surgindo momentos de cumplicidade, diálogos sinceros sobre expectativas. Ele continuou indo ao grupo de apoio, consciente de que velhos hábitos não desaparecem sem vigilância constante. Eis que, depois de mais alguns meses, resolveram dar um passo simbólico. Fizeram uma viagem curta no feriado, só os três. Foram a uma pousada numa região de montanha, onde havia lareiras, natureza e um clima ameno. No segundo dia, ao redor de uma fogueira, Leon dormia enroscado num cobertor e Beatriz e Arthur observavam as estrelas. "Lembra daquele projetor que você me deu?" comentou ela, nostálgica. "Cada vez que eu olhava para aquelas luzes no teto, eu me perguntava se você algum dia entenderia o que realmente importa." Ele segurou a mão dela. "E agora? Agora entendo que você não mudou por mim. Você mudou porque precisava, para você mesmo. E isso faz toda a diferença." Arthur assentiu emocionado. Um silêncio cúmplice se fez, e eles ficaram só ouvindo o som do vento nas árvores. Aquele passeio, aquele momento, simbolizava a paz que ambos haviam procurado. Obedecendo, contudo, o passado ainda guardava um trunfo. Num fim de tarde, voltando da empresa, Arthur foi abordado por Sofia, que o esperava na recepção. "Precisamos conversar", disse ela com olhar resoluto. "Tudo bem, vamos até meu escritório." Ela o seguiu. Lá dentro, depois de a secretária fechar a porta, Sofia foi direta. "Vim me despedir. Vou me mudar para outro país. Recebi uma proposta melhor." Ele pareceu surpreso, mas respeitou a decisão. "Espero que seja muito feliz." Ela o analisou por um instante. "Você está diferente. Nem o mesmo Arthur, cheio de certezas e arrogância. Não tenho mais espaço na sua vida, não é?" Ele pensou, soltou o ar. "Acho que não. Minha prioridade é minha família agora." Sofia inclinou a cabeça com um leve sorriso triste. "Foi bom enquanto durou. Adeus, Arthur." E saiu, deixando-o com a sensação de um ciclo encerrado. Ele pegou o telefone e, num impulso, ligou para Beatriz para contar que Sofia fora embora de vez. Beatriz, porém, não pareceu preocupada. Estava ocupada administrando Leon, que começava a falar algumas palavras. Mas ele percebeu que não precisavam mais temer fantasmas do passado. De certa forma, aquele capítulo de sua vida concluíra. No segundo aniversário de Leon, a celebração foi um pouco maior. Alugaram um espaço pequeno, convidaram mais pessoas próximas, e a criança correu por todo lado, mostrando sua energia. Quando a festa terminou, Beatriz e Arthur se olharam, cúmplices ao ver o filho feliz. "Lembra quando quase perdi tudo?" comentou ele. "Às vezes penso que foi sorte termos nos cruzado de novo naquele café." "Talvez não tenha sido sorte, mas algo que precisava acontecer", respondeu ela. Ele riu, ajeitando os balões caídos no chão. "E pensar que naquela época tudo parecia irreconciliável. Foi preciso muita paciência", disse ela, olhando-o com o olhar de quem enxerga mais longe. "E dedicação. Ainda precisamos de mais, mas acredito que estamos bem, de verdade." A presença daquele sentimento refletia uma fase madura. Sabiam que o amor não era apenas paixão ou promessas, mas sim a escolha cotidiana de estar presente, cuidar, compreender e ter empatia. O tempo correu, Leon crescera e a dinâmica familiar se solidificou. Uma noite, depois de Arthur e Beatriz colocarem o menino para dormir, eles sentaram-se na varanda do apartamento para assistir às luzes da cidade. Estavam tranquilos, conversando sobre o futuro. "Você tem pensado em..."
Oficializar as coisas? Perguntou Arthur, com cautela, sem querer pressionar. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Oficializar em que sentido? Casamento? Morarmos de vez na mesma casa? Algo assim. Ela refletiu. Já passara pela cabeça dela que os dois praticamente viviam juntos, só não haviam assinado papéis. A ideia não lhe parecia absurda, mas despertava lembranças do passado. Ainda assim, havia tanta história reconstruída que talvez valesse a pena. Ela deu um meio sorriso. Talvez seja a hora de pensarmos nisso. A resposta bastou para que Arthur sentisse o coração aquecer, como se fosse um adolescente com uma boa notícia. Ele disfarçou o entusiasmo para não parecer afoito. Então tudo bem se eu ficar mais? Brincou, apontando para o sofá onde dormira tantas vezes. Ela deu um tapa suave no ombro dele. Você já ficou muitas vezes, bobo. E riram juntos, olhando a cidade, lembrando-se de tudo que superaram. E tempos depois, num domingo ensolarado, decidiram retornar à cafeteria Aurora, onde toda a trama se iniciou. O lugar parecia o mesmo. Aroma de grãos moídos, movimento constante de fregueses. Mas desta vez, não havia tensão entre eles. Leon, já grandinho, entrou alegre, apontando para as tortas expostas na vitrine. Beatriz sorriu ao ver aquele antigo balcão, agora sem o peso que carregara antes. É engraçado, comentou, olhando para Arthur. Pensar que foi aqui que eu te vi depois de tanto tempo, naquele dia em que eu só queria passar despercebida. Ele meneou a cabeça com um riso nostálgico. E eu estava com Sofia, tão cheio de mim, sem imaginar que você trabalhava lá, sem ter ideia de que esperava um filho. Beatriz apertou a mão dele. Acho que precisávamos daquele choque para aprender o valor das pequenas coisas, como este café delicioso, por exemplo. Eles pediram bebidas e se sentaram. Leon, curioso, brincava com guardanapos, enquanto os pais trocavam olhares carinhosos. De repente, um funcionário reconheceu Beatriz e veio cumprimentá-la, dizendo que sentiam falta dela por lá. Ela sorriu, agradeceu. Em seguida, voltou a atenção para Arthur. O que acha de pedirmos algo doce? Estou com vontade de provar aquele bolo que eu nunca conseguia experimentar antes, de tão cansada que vivia. Ele fez sinal positivo. Chamaram o atendente, pediram o bolo, provaram. Conversaram como um casal em plena harmonia, trocando impressões sobre a textura, o sabor. A cada palavra, a cada sorriso, percebia-se uma cumplicidade que não existira nem nos primeiros anos de casamento. Aquela cumplicidade só nasce do reencontro e da superação de dores profundas. Após pagarem a conta, foram embora. Na saída, Beatriz olhou para Arthur, o olhar cheio de brilho. Sabe, cada vez que saímos daqui, algo diferente acontece. Da primeira vez, foi um choque. Da segunda, uma trégua. Agora, sinto que estamos fechando um ciclo e abrindo outro. Ele concordou, apertando a mão dela. Não temendo o futuro, mas abraçando-o juntos. E Leon, risonho e inocente, esticava os braços para os dois, como se simbolizasse a união de tudo aquilo. Ainda havia algumas arestas a aparar. Na vida de qualquer casal, existem desentendimentos e divergências. Mas nunca mais houve aquele descaso que marcara o fim do primeiro casamento. Arthur aprendera a não sacrificar a família pelos negócios, e Beatriz aprendera a não isolar seus problemas por orgulho. Um apoiava o outro. Assim, aconteceu o que ambos não esperavam um dia se repetir. Numa cerimônia discreta, quase sem avisar a grande mídia ou o círculo empresarial de Arthur, eles se casaram novamente. Leon, vestido com um mini-T, roubou a cena andando pelo pequeno corredor, levando as alianças num travesseiro de veludo. Os poucos convidados aplaudiram de pé quando ouviram o sim renovado.
Havia nos olhos de cada um dos dois uma certeza de que aquela história era diferente do que um dia viveram, mesmo que fossem as mesmas pessoas. E, ao colocarem as alianças, eles trocaram um sorriso que dizia: "Desta vez vai ser para valer." Depois da celebração, sem muito barulho, seguiram para o apartamento com Leon no colo. Abriram uma garrafa de espumante na sala, sem formalidades, trocando carinhos e rindo do modo como a vida dá voltas. Para o público em geral, a notícia apareceu de forma tímida. O empresário Arthur Falcão, antes considerado um homem de ferro nos negócios, estava agora mais humanizado, conciliando carreira com a vida familiar. Nas entrevistas ocasionais, ele mencionava pouco sobre assuntos pessoais, mas quando o fazia, abria um sorriso que o repórter logo interpretava como satisfação genuína. Beatriz, por sua vez, conseguiu retomar parte dos próprios sonhos. Abriu uma pequena confeitaria com horários que a permitiam ficar próxima de Leon, contando com o apoio de Arthur, não só financeiro, mas afetivo. E dessa forma, eles construíram passo a passo um cotidiano que, embora não fosse perfeito, era baseado em diálogo, parceria e o amor que descobriram existir. Certa tarde, enquanto Arthur e Beatriz observavam Leon no parquinho do condomínio, receberam uma visita inesperada. Raul, acompanhado da esposa e filhos. Sentaram-se em um dos bancos para jogar conversa fora. "Fico muito feliz", disse Raul, vendo Leon brincar com as crianças dele. "Lembro de quando você, Arthur, dizia que não tinha tempo para essas coisas de família. E olhe para você agora." Arthur esboçou um sorriso, abraçando Beatriz pelos ombros. "A vida ensina de formas duras às vezes, mas ensina." Ela apoiou a cabeça no peito dele, contemplando o filho sorridente, e concordou. Tudo aquilo parecia um sonho distante quando estava servindo mesas, sozinha, sustentando uma gravidez quase sem apoio. Mas naquela hora, sentia que cada queda, cada lágrima, cada mágoa os conduziu a algo muito maior. Uma segunda chance rara, que muitos não teriam. O tempo continuou seu curso natural. Leon foi crescendo, aprendendo a falar melhor, indo à escolinha, pedindo por histórias e brinquedos. Arthur e Beatriz administravam a agenda. Ele precisou voltar a viajar às vezes, mas fazia questão de não passar mais do que poucos dias longe. Cada retorno era saudado por Leon com abraços eufóricos e pela mãe dele com um sorriso que contrastava completamente com a frieza de outrora. Uma noite, depois de colocar Leon para dormir, o casal ficou na varanda, olhando a cidade acesa e bebendo algo quente. Beatriz puxou um assunto que evitara por muito tempo. "Arthur, você acha que valeu a pena tudo que passamos? Ou preferia ter feito diferente?" Ele soltou um suspiro reflexivo. "Preferia ter percebido antes o que eu estava perdendo, claro. Preferia que você não tivesse passado pela solidão e que Leon tivesse nascido numa situação sem tantas dúvidas. Mas, se eu só pensasse nos e se, talvez não teria chegado a este ponto de dar valor. Então, do jeito que foi, serviu para nos transformar." Ela sorriu em concordância, movendo a cabeça lentamente. "Eu sinto o mesmo." Ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um analisando o quanto a vida muda as pessoas. Por fim, Arthur ergueu a xícara num brinde imaginário. As segundas chances que nem sempre aparecem, mas que a gente pode fazer acontecer. "As segundas chances", repetiu Beatriz, batendo de leve a xícara na dele. E passaram-se vários anos. Leon já era um garoto cheio de energia, e a confeitaria de Beatriz, agora chamada de Aurora Doce, prosperava na cidade. Curiosamente, localizava-se não muito longe da cafeteria Aurora, onde ela servira tantas xícaras. Arthur mantinha negócios estáveis e descobrira que gostava de chegar em casa cedo para ouvir as histórias do filho sobre a escola, o futebol, as travessuras,
E nunca mais perdeu um aniversário, uma reunião de pais ou uma festa infantil. A rotina familiar trouxe pequenos dramas diários, mas nada que se comparasse às dores do passado. Aquele laço, que quase se rompeu de forma irreversível, ganhou força e profundidade. E sempre que conversavam com amigos ou lembravam as origens, o relato de como se reencontraram naquele café, no dia em que ele estava com outra mulher, soava quase como um enredo de cinema. A vida real provava que contos conturbados também podem ter reticências transformadas em novos capítulos. Disse Ibis e, então, numa manhã clara, Arthur e Beatriz decidiram levar Leon para revisitar a cafeteria Aurora, muitos anos depois de o menino ter nascido. O garoto já entendia as histórias dos pais, que contavam de forma adaptada como eles se reencontraram ali. Aquele sino na porta soou nostálgico. O ambiente agora estava reformado, mas o cheiro de café continuava o mesmo, e a vitrine de doces brilhava sob a luz natural. "É aqui que tudo começou, né?" perguntou Leon com a energia típica das crianças. Beatriz piscou para o filho. "Sim, aqui foi o dia em que reencontrei seu pai, e isso nos trouxe até onde estamos agora." Arthur colocou a mão no ombro do garoto. "E mudou a vida de todos nós." Pediram café, sucos e um pedaço de bolo para Leon. O menino se sentou, balançando as pernas numa cadeira alta. Beatriz olhou pela janela, vendo pessoas indo e vindo, exatamente como naquele dia distante. Um arrepio passou-lhe pela espinha ao perceber o quanto tudo era igual, mas tão diferente ao mesmo tempo. Arthur, ao lado dela, pareceu perceber a nostalgia. Pousou delicadamente a mão sobre a dela na mesa, como quem diz, "Eu entendo." Ela retribuiu o aperto. Trocaram um olhar de cumplicidade profunda. "Algumas histórias não acabam em tempestades", comentou Beatriz, sorrindo. "Mesmo que pareça que vão naufragar. Se lutarmos, podemos ver o sol voltar", completou Arthur. Leon, sem entender muito a poesia da conversa, deu uma colherada no bolo e fez um comentário sobre ser gostoso. O casal riu. Não importava se a criança não compreendia o simbolismo, era exatamente o fruto daquela jornada, a materialização do que aprenderam sobre amor, persistência e transformação. Quando saíram, o sino anunciou a despedida, e cada um deles carregava uma sensação de encerramento e recomeço. Arthur ergueu Leon no colo e Beatriz os acompanhou, caminhando juntos pela calçada repleta de gente. O destino era incerto, mas ao mesmo tempo compartilhado. E a promessa de se manterem unidos era forte como nunca. Cada passo longe da cafeteria era um lembrete de como o passado ficava para trás, mas por ser parte da memória, também iluminava o futuro. O sol matinal banhava a rua e o perfume de café, que ainda impregnava a roupa deles, reforçava o clima de um dia que nascia cheio de possibilidades. Pois, afinal, algumas histórias precisam de tropeços para ensinar lições profundas. E a narrativa de Arthur e Beatriz mostrou que mesmo um amor ferido pode renascer mais forte quando há arrependimento genuíno, coragem de mudar e disposição de se entregar, dia após dia, ao que realmente importa. E era exatamente isso que eles fariam de então em diante. Viver cada dia como se fosse o primeiro capítulo de um novo livro, sempre prontos para escrever as próximas páginas, ao lado de Leon. O ponto de convergência de tudo que eles tinham aprendido sobre renascer.